Volte a sonhar, declare isso, diga: volte. Volte a sonhar, diga: volte. Se por um tempo a dor te fez parar, volte. Deus ainda realiza sonhos. Só a voz da igreja, só a voz. Diga: volte. Se por um tempo a dor te fez parar, volte. Deus ainda realiza sonhos. 1 Crônicas, capítulo 11. Apenas um versículo. Versículo 17. Depois de desenvolver a mensagem, a gente lê o versículo 18. Muito obrigado. Por favor. Deus te abençoe. Versículo 17 do capítulo 11 de 1 Crônica diz assim: Davi desejou água e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Diga: Davi desejou água. Diga: Davi desejou água. Diga: Davi desejou água e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Senhor meu Deus, eu te peço, meu Pai, que não seja eu, mas assim como ao longo destes anos, meu Pai, falando sobre Ti, assim como ontem, como hoje, pela manhã mais cedo, seja Tu mesmo, Deus, falando através de mim aquilo que Tu, meu Pai, deseja que o Teu povo, que os Teus jovens do Jumu 2018 escute e aprenda. É o que eu te peço, Deus, e que essa palavra seja suficiente para curar, transformar, restituir, trazer de volta, tornar tudo novo. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Queridos, essa palavra Davi desejou, está falando de algo muito mais profundo de simplesmente querer ou desejar. Está falando que de fato Davi ele estava sonhando com algo. Estava sonhando com algo, desejando, anelando algo, desejando algo com muita força, com muita intensidade. Davi ele está dentro de uma caverna. Há muitos anos Davi ele está fugindo. Há muito tempo ele está fugindo. E agora Davi ele está dentro de uma caverna com alguns homens, seus homens. E Davi ele encontrou aquela caverna que está no deserto. Porque mesmo estando no deserto, aquela caverna, além de o proteger do sol e da temperatura escaldante que estava lá fora, que havia lá fora, dentro daquela caverna existia água. Então imagina só, era um esconderijo formidável. E Davi, sentindo sede, ele olhou para aquela água e desejou beber a água que está no tanque, na entrada da cidade de Belém. Deixa eu voltar um pouco na história. A cidade de Belém. A cidade de Belém é uma cidade que nos dias de hoje não tem 40 mil pessoas. Nos dias de hoje, talvez 36, 38 mil habitantes. Nos dias de hoje.
no tempo de Davi, era uma cidade muito menor. Porém, foi na cidade de Belém que nasceu Davi, os seus irmãos. Foi na cidade de Belém que nasceu José, o pai adotivo de Jesus. A cidade de Belém, ela está a 150 quilômetros da cidade de Nazaré. O Espírito Santo concebeu em Maria aquele chamado e esperado como Messias, o Filho de Deus. E José teve que trazer Maria 150 quilômetros da cidade de Nazaré até a cidade de Belém, a pequena cidade de Belém, para que na cidade de Belém, nessa pequena cidade, nascesse o Filho de Deus. Eu fico imaginando Deus olhando para a terra, procurando um lugar para que nasça nesse lugar o seu filho, o seu grande plano de remissão. Queridos, para Deus não havia lugar melhor, mais apropriado do que a pequena cidade, a cidade de Belém, para que nascesse ali aquele que foi escrito nas leis de Moisés e profetizado pelos profetas, o Filho de Deus. Então, na cidade de Belém nasceu Jesus, na cidade de Belém nasceu José, e na cidade de Belém nasceu o maior rei de toda a história do império no Oriente, chamado Davi. Por que não dizer de todo o mundo? Houve uma época que todos os reinados de todo o mundo temiam a mão de Davi. Então a cidade de Belém, embora seja uma cidade pequena, é uma cidade importante. Sim ou não, queridos? Sim ou não? Eu não sei qual é o tamanho da tua cidade. Eu não sei. Não sei. Mas certamente o meu Deus, Ele tem propósitos lindos com a tua cidade, assim como toda a nossa nação, o Brasil. Amém, queridos? Tem. Então Davi, ele nasceu, ele cresceu ali, naquela cidade, na cidade de Belém. E todas as vezes que o menino Davi, os seus irmãos e todos que habitavam naquela cidade sentiam sede ou necessidade de água, todos eles corriam para a entrada da cidade, que era o único reservatório de água que havia, que existia para aqueles habitantes, para aquelas famílias, para aquelas pessoas que ali estavam. A entrada da cidade de Belém, o poço, que até hoje, se você for lá, você vai encontrar as ruínas disso. Até os dias de hoje existe. Davi, ainda muito jovem, ele foi enviado pelo seu pai para cuidar dos grãos, das sementes, das terras, dos animais. Davi, ele foi enviado para servir o seu pai, enquanto os seus irmãos maiores serviam ao exército de Israel. Olhe só, os irmãos de Davi, eles não eram simplesmente amados pelo povo de Israel por servir ao rei, o exército de Israel. Não. Além de amados, os irmãos de Davi também eram temidos. Quem ousaria se levantar contra um do exército de Saul? Contra um do exército de Israel? Quem? Eu fico imaginando até mesmo o coração de Jessé, tendo filhos, servindo o exército de Israel. Porventura, quem seria o louco que pularia o quintal da casa de Jessé e roubaria dele uma de suas galinhas, tendo esse homem filhos que servia o poderoso rei Saul, o exército de Israel? Porém Davi, o filho mais moço, cuidava dos grãos, das sementes, das terras
e dos animais. Um jovem. Como eu disse ontem, de forma muito rápida e passageira, Saul governou durante 40 anos o império de Israel. Os 2 primeiros anos foi, de fato, debaixo da cobertura do mais altos céus, porque Deus era no reinado e na vida de Saul durante os seus 2 primeiros anos de reino. Mas depois disso, Saul, ele entristeceu o coração de Deus de tal maneira que Deus, ele se afastou de Saul, e Saul teve que governar durante 38 anos sozinhos. E Deus, durante um tempo, esteve visitando a casa de todos os valentes. Ele visitou a todos, ele tentou encontrar alguém que não tivesse simplesmente um coração de rei, mas que de fato fosse uma pessoa diferente, alguém extraordinário. Deus, ele visitou a casa de Saul. Deus, ele buscou dentre os filhos de Saul, e Deus encontrou no coração dos filhos de Saul homens íntegros, que amavam a Deus, amavam ao seu pai, ao rei, ao exército e a todo o povo de Israel. Porém, não bastava, não era o suficiente, tinha que ser mais do que isso, tinha que ser um valor diferente. E Deus, buscando na casa dos príncipes e na casa dos guerreiros, ele encontrou em um sítio, a uns 11 quilômetros da cidade de Belém. Estava mais longe o sítio de Jessé, da cidade de Belém, do que a casa de Jessé na cidade de Belém, até Jerusalém, que era a sua capital naquela época, e graças a Deus voltou a ser a capital. Atualmente também já é. Davi, ele cuidava das coisas do seu pai, ele simplesmente servia o seu pai. Conhecemos a história. Um dia Davi, que estava servindo o seu pai, cuidando dos grãos, da semente, da produção de queijo, dos animais, das ovelhinhas. Jessé, pai de outros filhos, 3 dos seus filhos serviam ao exército, os outros 4, a Bíblia nem diz o que eles faziam. Ele poderia ter chamado qualquer um dos outros 4, mas não. Ele chamou aquele que estava trabalhando. Ele chamou o pequeno Davi, um jovem, bem jovem, um menino. E Davi, ele deixou de fazer aquilo que ele estava fazendo para servir novamente ao seu pai, levando alimentos, indo servir aos seus irmãos, a 3 de seus irmãos que estavam lá no acampamento. Davi, ele achou naquele dia que ele estava simplesmente indo cumprir mais uma tarefa, mais uma ordem do seu pai. Ele estava indo a serviço da sua casa. Mal sabia Davi que naquele dia, que ele estava levando alimento para 3 dos seus irmãos naquele acampamento, a 9 quilômetros da casa do seu pai. Mal sabia Davi que naquele dia ele se tornaria o 3º homem maior em todo Israel. Naquele dia, depois de algum tempo, alguns anos, ele se tornou maior, mas naquele dia ele se tornou o 3º homem maior. Porque o maior sempre foi o profeta, era o homem que falava com Deus. O segundo era o rei Saul. Só que quando Davi, ele mata o gigante Golias naquele dia, Davi, ele se tornou o primeiro homem, o homem mais importante em todo o exército de Israel, e o 3º homem mais importante em todo o reinado. Naquele dia, Davi, ele não simplesmente ganharia a mão de uma princesa, da filha de Saul. Se juntasse todos os animais e todas as terras que o pai de Davi, os avós, os bisavós, os tataravós, gerações passadas, se juntasse todo o patrimônio da sua família, não daria tudo aquilo que Davi por direito conquistou naquele dia.
porque alguns dos prêmios para quem derrubasse aquele gigante era também terras, mas não apenas terras, mas as melhores terras consideradas por eles no Oriente, animais. Imagine só você. Mas Davi, ele era até então apenas um menino, um jovem. Vamos avançar na história. Parecia que do nada Davi agora ele possuía tudo. Só que o sogro de Davi se levantou contra Davi, Davi teve que fugir. E eu falei disso ontem também, eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu ministrei, antes de cantar até. Davi ele fugiu para o deserto de Parã, sul de Israel, e Davi continuou fugindo. Só que no texto, Davi ele já está dentro daquela caverna, vivendo um outro tempo, enquanto ele está fugindo da presença do rei. Enquanto Davi está escondido com os seus homens, é travada uma grande batalha entre os filisteus e o exército de Israel. O rei Saul, ele vê os seus filhos serem assassinados, o exército de Israel ser destruído, devastado. Saul, naquele momento, ele se desespera e pede para o seu escudeiro, o homem que era pago para guardar a sua vida, para lhe proteger. Ele pede para o seu próprio escudeiro cravar nele uma espada. Claro que o escudeiro, o homem que era pago para servir o rei, não iria nunca matar o próprio rei, o seu rei, o rei de Israel. Então Saul, ele se joga contra a sua própria espada. O escudeiro do rei, um homem treinado para guardar a vida do rei, um guerreiro, vendo o desespero do seu rei, quando ele vê que o seu rei se mata, ele também, o próprio escudeiro, se joga contra a sua própria espada. É um desastre. Agora o exército inimigo, os filisteus, eles conquistam todas as províncias em Israel. E um dos lugares que eles usam como base e forma ali um dos principais acampamentos é justamente na entrada da cidade de Belém, porque ali na entrada da cidade de Belém estava o poço. O poço que um dia pertenceu a Davi e aos seus irmãos, aos seus pais, aos seus avós. Davi ele escuta falar, ele sabe do que está acontecendo. E agora Davi ele está dentro daquela caverna com os seus homens. E Davi ele sente sede. Davi ele se afasta um pouquinho. E ele começa a sonhar acordado. Ele começa a falar sozinho, sussurrando. Eu não sei se você algum dia já falou sozinho. Se você sussurra também. Será que só eu, meu Deus, tenho mania de fazer isso? Levante a mão. Quem fala sozinho também? Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus. Eu ia ficar preocupado se ninguém levantasse a mão. Davi, ele se afasta. Escute só. Eu estou falando de um jovem. Davi, ele se afasta um pouco. Ele olha para aquelas águas dentro daquela caverna úmida, enquanto o sol está queimando tudo lá fora. E ele sussurra com ele mesmo e ele diz: quem me dera voltar a beber, ainda que fosse apenas uma vez mais, daquela água, daquele poço que está na entrada da minha cidade. O meu poço, a minha cidade, a cidade de Belém. Queridos, naquele momento Davi, ele já não se importava mais em ser o primeiro, o segundo ou o terceiro homem mais importante em todo Israel. Não! Já não estava mais em seu coração aquela canção que aquelas mulheres cantavam, de que Saul havia matado 1000, enquanto Davi 10.000. Não!
aquilo já não importava mais para Davi. Tudo que Davi queria era que, se possível fosse, que o tempo voltasse atrás, que o povo de Israel ainda tivesse o seu rei e o seu exército, que o seu pai Jessé ainda tivesse as suas terras, os seus grãos, as suas sementes e os seus animais, e que enquanto os seus irmãos mais velhos serviam ao rei, ele cuidava do patrimônio do seu pai, tocava a sua harpa e escrevia canções para Deus. Uma vida tão simples. Como eu tenho ministrado aqui nesse evento, hoje a gente viaja e é muito gostoso viajar, é muito bom estar sempre num lugar diferente. E a minha esposa e eu, a banda, quando vem com a gente, nós sempre participamos da festa. Eu não conheço o problema da igreja local de vocês. Não conheço. Porque eu não participo do problema, eu participo da festa. É muito gostoso poder vir, pegar a guitarra, o violão. Uau! É muito gostoso. Dessa festa aqui eu já estou indo embora para uma outra festa para ministrar. Só que quando eu volto para minha casa, que eu chego em casa, que eu tiro a minha calça jeans, ponho o meu chinelão havaiana, o meu shortzinho, sento naquele sofá, eu começo a mudar os canais da minha televisão e eu não consigo ver nada. Enquanto eu mudo os canais da minha TV, eu estou lembrando da minha pequena cidade, a cidade de Tabuleiro do Norte, aquela cidade que chovia uma vez cada 5 anos. Você podia tentar plantar qualquer coisa, a única coisa que iria nascer era algodão. Comíamos farinha com açúcar, farinha com café. Quando tinha, quando não tinha era só farinha. E era tão bom. E eu confesso a vocês que, às vezes, dá vontade de parar tudo e voltar para casa. Dá vontade de chamar minha esposa e dizer: amor, vamos para Tabuleiro do Norte. Vamos voltar para minha casa. É por isso que eu consigo entender o coração de Davi dentro daquela caverna. Acredite, jovem. Haverá momentos na tua vida quando você for um pouquinho maior. Quando os anos chegarem, que você irá sentir saudades do tempo de hoje, disso que você conhece agora e do que você está vivendo. Valorize. Não queime etapas da tua vida. Viva um dia após o outro. O meu Deus, Ele tem coisas preparadas para dar para cada um de nós, coisas novas, renovadas todos os dias, porque Deus, Ele é um Deus de coisas novas e de novas oportunidades. Amém, queridos? Você consegue aplaudir a esse Deus? Isso. Está todo mundo aqui, amém? Estou quase encerrando para poder você comer. Está com fome? Meu Deus do céu. Davi olhando para aquela água dentro daquela caverna, ele diz: meu Deus, quem me dera se eu pudesse voltar atrás do tempo, rebobinar a fita. Quem me dera se eu pudesse beber, ainda que fosse só uma vez mais. Davi, ele estava com sede, mas ele queria beber uma água que já lhe pertenceu, mas que já não era mais sua. Agora pertencia ao exército filisteu. Aí sabe o que acontece, queridos? Esse é o ponto mais extraordinário, e é por isso que eu sou apaixonado por Deus. Davi falando com ele mesmo, sussurrando sozinho, sonhando. Enquanto isso, enquanto Davi sonhava, falava sozinho e sussurrava, Deus, como sempre, Ele estava, está e sempre estará.
assentado em um alto e sublime trono, e Deus olhava para toda a terra, enxergava Davi e escutava o seu coração. E enquanto Davi apenas sonhava, Deus ele decidiu no mais altos céus em favor de Davi. Deus ele pegou o seu martelo e ele decretou que Davi voltaria a beber daquela água. Se existe alguma coisa que você desejou muito um dia, você sonhou, talvez você até já teve, já foi teu, mas o mundo lá fora, as circunstâncias, a situação, alguém tirou isso de você. Você sente que você perdeu, já não tem mais jeito, já não pode mais. Queridos, daqui a pouco eu vou fazer uma oração por você, e essa é a oportunidade que o meu Deus está te dando, para que você viva aquilo que por direito é teu. Não apenas sonhe, mas viva aquilo que por direito é teu. Se o inimigo arrancou de você e enterrou isso, hoje o meu Deus, ele desenterra e ele te devolve para a honra e glória dele, para que você viva os teus sonhos. E enquanto Davi falava sozinho, 3 de tantos que estavam ali com Davi, 3 ouviram Davi sussurrar, falar sozinho. Eles entenderam que tudo que Davi queria era poder voltar a beber, ainda que fosse uma vez mais, daquela água. Os 3 valentes de Davi. Os 3 valentes. Um deles disse assim: é o quê? Tudo que Davi quer é voltar a beber dessa água. Não importa. Eu vou até o acampamento dos filisteus, eu vou viajar dias, eu vou pegar daquela água, nem que eu tenha que lutar contra todo o exército filisteu, mas eu trago essa água para Davi. Aí outros 2 que estavam ali junto falou: e eu vou também. O meu Deus, ele enviará pessoas para surpreender você, para que os teus sonhos se realizem, para que aquilo que está dentro de você aconteça. Amém, queridos? Sabe qual é o segredo do sucesso do nosso ministério? Relacionamento. Relacionamento. Meu Deus, ele enviará pessoas para que você se relacione com elas. Pessoas que irão gerar em você expectativa, esperança, futuro. Se relacione com boas pessoas, com as pessoas certas, mas se relacione. Não queira ser um jovem sozinho, um crente sozinho, um ministério sozinho, um propósito sozinho. Não! Se relacione. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Amém, queridos? E aqueles 3 homens, eles viajaram dias e foram até o acampamento dos filisteus, porque era ali onde estava o tanque, na entrada da cidade de Belém. Não foi travado batalha, sabe por quê? Porque com certeza aqueles 3 homens, eles entraram em espírito. É impossível que 3 estranhos entrem no acampamento dos filisteus, passe por diante deles, sem ser visto, pegue daquela água, volte pelo mesmo caminho, sem ser visto, se não tiver em espírito. É impossível. Deus, ele guardou a vida daqueles 3 homens, porque estava no coração de Deus que Davi voltasse a beber daquela água. Está no coração de Deus que você volte a sonhar. Está no coração de Deus que você volte a conquistar.
Está no coração de Deus que você volte a ser livre. Está no coração de Deus que você viva tudo aquilo que Ele falou ao teu respeito antes mesmo da eternidade. Está no coração de Deus que você viva tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para você naquela cruz. Amém, queridos? Está todo mundo aqui? Vocês estão aqui mesmo? Diga aí, inconformados. Diga inconformados. E transformados. Lá vem os 3 homens. Viajando agora dias, voltando para trás. Davi ele já havia bebido da água daquela caverna umas outras tantas vezes, porque ele sentia sede. Mas a água daquela caverna nunca saciaria ou mataria a sede que Davi tinha de beber da sua água. Quando aqueles homens trazem até Davi aquela água, queridos, por que é que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus? O que é que um jovem deve fazer? Como que um jovem deve agir? Como ser um jovem segundo o coração de Deus? Escute, existem pessoas que o meu Deus muda o curso de todas as coisas e favorece ela, porque Deus ele é movido por íntima compaixão pelaquela pessoa. Mas existem pessoas que o meu Deus muda o curso de todas as coisas e favorece ela, porque de alguma maneira essa pessoa consegue maravilhar a Deus. Como a mulher do fluxo de sangue, quando Jesus parou para o cego Bartimeu, Jesus parou movido por íntima compaixão. Mas quando Jesus parou, porque a mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele parou maravilhado. E Jesus maravilhado, ele olha para a multidão, ele procura quem me tocou? Ei, quem me tocou? Jesus ele olha para os seus, Pedro, Tiago, João, ei, me diz, quem me tocou? Jesus estava maravilhado. Senhor, é uma multidão tão grande, eles te apertam, te tocam, te puxam, e o Senhor pergunta quem ele tocou? Jesus completamente maravilhado. Alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. Que nesse evento, queridos, o meu Deus não mude o curso de todas as coisas e te favoreça não simplesmente por íntima compaixão, mas porque você é capaz de ser um jovem segundo o coração de Deus e maravilhá-lo. Amém, queridos? Vocês estão entendendo essa palavra? Quando Davi recebe aquela água, ele olha para aquela água, eu fico imaginando Davi agora parado, olhando para aquela água. E Davi, quando olha para aquela água, ele vê a sua história. É a água que está lá no poço, na entrada da cidade de Belém. O poço que pertenceu aos seus pais, que pertenceu aos seus, a sua água. Davi ele se lembra de um tempo de paz, de quando ele era apenas um menino de pé no chão, correndo naquelas ruas de terra, cheirando a animal. Sabe, o primeiro emprego, o primeiro serviço que Davi lhe prestou ao seu pai Jessé foi contar os animais. Foi o primeiro. Davi era muito novo, ele só prestava até então para contar os animais. Quantos animais tem ali, Davi? Davi ele se lembrou até desse dia, de quando ele era só um menino e só servia para contar os animais. Tudo que
Davi queria era poder voltar a beber, ainda que fosse uma vez mais, daquela água. Naquele momento, Davi ele se lembrou de algo. Sabe o que Davi ele se lembrou, queridos? Ele se lembrou que há muito tempo, fugindo, correndo, a vida lhe havia tirado tudo, não lhe havia restado nada. E por esse motivo, há muito tempo ele não havia ofertado nada a Deus. Davi sempre ofertou algo ao Senhor, sempre. Davi ele nunca se apresentou a Deus de mãos vazias, nunca. Aí acontece o versículo seguinte, para eu encerrar. Versículo 18. Assim aqueles 3 entraram no acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que está junto à porta, tomaram-na e levaram a Davi. Ele, porém, não a quis beber, antes derramou-a como oferta perante o Senhor. Se levante, igreja. Oh, meu Deus, visite o coração desses jovens. Não deixe que nenhum deles se perca, meu Deus, ou se contamine com as mentiras lá de fora. Eu te apresento, Senhor, esse exército de homens e de mulheres, e eu te peço, Pai, os faça forte, os torne forte, que eles possam entender esse princípio, Senhor, de nunca se apresentar a Ti com as mãos vazias, mas sempre